para depois. Pois bem, nós temos um novo púlpito aqui hoje. Não é aqui a parte de cima solto. A gente tem que ter cuidado se não cai. A gente agradece muito o Fabiano pelo excelente trabalho que o irmão fez. Então, Mateus capítulo 1, nós estudamos no domingo passado a parte da genealogia, e aí hoje nós vamos continuar então com o anúncio sobre o nascimento de Jesus, como foi dado a José. Ok, o texto o Caleb já leu. No versículo 16, onde findamos na semana passada, diz: Jacó gerou a José, e o que seria normalmente esperado? Não estou entendendo. O microfone pode estar desligado. O senhor desligou. Pois bem, no versículo 16, então, lá diz: e Jacó gerou a José, e a gente esperaria, então, em termos do que vinha na sequência, e José gerou a Jesus, mas não é assim que diz, né? Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Aí nós perguntamos, durante estes 6.000 anos de história humana, daquele tempo até hoje, da criação até hoje, houve alguma mulher que engravidou sendo virgem? Não. Nenhum exemplo disto. Além disto, eu e você, nós imaginaríamos Deus deixar o céu e vir aqui à terra, se tornar um ser humano com todos os seus limites. E a resposta é? Não. A gente não imaginaria Deus fazer isto. Nós aqui, porém, temos o relato do nascimento de Jesus, e depois disto, durante o restante do livro de Mateus, nós vamos ver que as palavras que Jesus disse, como também aquilo que ele fez, demonstra que de fato ele é Deus. Que Deus veio e se fez homem, em tudo semelhante a nós, menos uma coisa, que é o pecado. Mas por que o Senhor faria isto? No nosso texto de hoje, nós primeiramente vamos ver a origem do nosso problema, o pecado, e depois a concepção milagrosa do Senhor para resolver o problema. Essas duas partes vai concentrar o nosso pensamento nesta manhã. Então, primeiramente, a origem do problema, nos versículos 18 a 20. Diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria com a sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O livro de Mateus, então, trata da genealogia de Jesus através de José. Ao passo que Lucas
trata da genealogia de Jesus, no capítulo 3, no caso, do ponto de vista, especialmente, de Maria. Lá em Lucas capítulo 1, então, deixa eu ler a partir do versículo 26, onde diz: no sexto mês, isto é, o sexto mês da gravidez de Isabel, com João Batista, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem chamada, desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então, assim como em Mateus nos informa que José e Maria ainda não haviam coabitado, Lucas afirma 2 vezes que ela era uma virgem. Ser virgem é o plano de Deus até o dia do casamento. No casamento, o corpo da esposa passa a pertencer ao marido e o dela passa a pertencer à sua esposa. Creio que a união íntima deve ser frequente para não levarmos o cônjuge a ser tentado por Satanás a pecar com intimidades com outra pessoa. Então, a questão de virgindade dela é importante, mas vejamos a continuação para entender o porquê. E então, o anjo onde ela estava, entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. O anjo, então, com isso avisa que Jesus será chamado Filho do Altíssimo. Isto porque não foi gerado por homem. Isso é importante porque nós, especialmente nós casais, nós precisamos compreender que a questão de nossos filhos nascerem já nascem com a natureza pecaminosa. Só o que nós podemos transmitir aos nossos filhos no nascimento é o pecado. Já nascem isto por natureza. Versículo 34 ainda lá de Lucas 1 diz: então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Maria com isso está dizendo: olha, está faltando uma coisa importante aqui, o principal. Eu não sou casada, como posso ter um filho? Uma mulher não pode ter um filho sozinha. Deus nos fez assim. E o anjo então responde a pergunta dela dizendo, no versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também
o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria, tendo perguntado sobre como ela conceberia este filho, recebe esta resposta: Jesus será gerado pelo Espírito Santo, e assim ele será chamado filho não de José, mas de Deus. Aliás, outras pessoas chamaram José de pai de Jesus, mas a Bíblia mesmo, o texto bíblico nunca chama ele do pai de Jesus. Foi pai por parte de criação. Voltando então a Mateus capítulo 1, versículo 19, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Primeiramente, podemos perguntar aqui, como é que José soube que a Maria estava grávida? Ela lhe falou logo sobre isso? Ou passou algum tempo e então o ventre crescendo, ficou óbvio que ela estava grávida? Me parece, por meio de Lucas 1:19, onde diz: naqueles dias, logo em sequência ao anjo anunciar para Maria que ela teria esse filho, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Então, o que eu estou querendo dizer é, o anjo havia falado a Maria sobre a gravidez milagrosa de Isabel. O anjo não tinha dito nada quanto a José. Então, me parece razoável concluir que Maria pensasse: bem, se o anjo falou sobre Isabel, eu devo ir lá falar com Isabel, e quanto a José, deixar isso com Deus para avisar ele e resolver a questão com ele. Versículo 20, então, continua dizendo: enquanto ponderava nestas coisas, José pensando, a mulher com quem eu pretendo me casar está grávida. Uma coisa que é óbvio é que não é filho meu, porque eu não me uni ainda com ela. O que eu faço? É dito aqui no texto que José era um homem justo. E uma das coisas características então de um homem justo é o que nós vemos aqui no começo do versículo 20, enquanto ponderava nestas coisas. Quando a gente está diante de uma situação difícil, é muito fácil ser espolatado, não é? De tomar uma decisão rápida sem pensar muito. Se lembra? José está noivo com esta jovem. Eles juntos têm conversado os seus planos de se casarem. Qualquer decisão que ele tomasse teria implicação para outras pessoas também. Nunca tinha acontecido uma gravidez como essa. Ele ia acreditar que bem, como eu disse antes, eu não sei nem se Maria tinha conversado com ele.
só que ele sabe que ela está grávida. Então, ele pensa sobre essa coisa, porque vai afetar a Maria e vai afetar o filho dela. Então, um homem piedoso como José é um homem que pensa bem as suas decisões antes de tomá-la. O anjo então diz: não temas receber Maria, tua mulher. O Senhor que criou o casamento e planejou isto para o bem da humanidade, não impediu o casamento de José e Maria. De fato, o anjo diz: é tempo para você receber ela como sua esposa. Ele diz: porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O anjo então com isso informa a José que a gravidez veio por meio do Espírito Santo. Seria importante José criar Jesus como filho dele, mesmo não sendo gerado por ele. Veja que tinha uma lição importante para José aqui. Ele sendo um pecador, todos os filhos que ele gerasse seriam o quê? Pecadores. Nenhum que ele gerasse, então, poderia ser o Salvador dos homens. Então, no meu estudo, na minha meditação nesse texto, isso foi uma das coisas que me impressionou muito aqui. O Espírito Santo com isso deixando claro que o nosso problema como seres humanos já é desde o ventre, desde o momento da concepção. Nós somos por natureza pecadores, inclinados a desobedecer a Deus, mortos espiritualmente, insensíveis a Ele, sem amor a Ele como nós deveríamos ter. A solução, então, para o pecado humano é a concepção milagrosa do Senhor Jesus. É isso que nós vemos, então, nos versículos 21 a 25, diz, falando de Maria: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo anunciou tanto a José como a Maria o sexo do menino. Até poucos anos atrás, não se sabia o que era o sexo do menino até a hora de nascer. E, infelizmente, alguns usam este fato do sexo da criança para decidir se vive ou não e abortam se é do sexo que não desejam. É uma das maneiras más que o ultrassom, por exemplo, é usado. Mas o anjo anunciou que seria um menino e também dá o nome que o menino deve receber, o nome de Jesus. Isto, aliás, foi anunciado pelo anjo a Maria também, em Lucas 1:31. Então, o nome Jesus é importante quanto a compreender quem ele é e a sua missão. O anjo continuou dizendo: ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus,
porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Pense comigo aí. Não se pode explicar direito a salvação sem também falar em pecados. O homem precisa compreender que é um pecador para poder ser salvo. Existe um Criador. Esse Criador tem leis que ele deixou registrado aqui nas Escrituras. Leis que expressam tanto aquilo que agrada a ele, como aquilo que ofende a ele. Todos os homens, então, descendentes de Adão e Eva, têm uma natureza rebelde contra Deus. Por isso, o homem poder salvar a si mesmo nunca poderia fazer. Salvar o homem não é coisa que o ser humano podia fazer. Jesus disse mais tarde em João capítulo 8, versículo 34, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Não pode libertar a si mesmo. O homem, por natureza, ama o seu pecado. O homem vive para a sua própria glória. O homem, por natureza, é egoísta, amante de si mesmo e não serve a outros. Mas Jesus é aquele que veio para libertar dessa escravidão. Glória a Deus. É bom a gente lembrar aqui que no céu Jesus era rico. 2 Coríntios 8 e 9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo o quê? Rico, né? Sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. É aqui no nascimento de Jesus que ele se faz pobre. Tudo que Deus Pai é por natureza, Jesus também é. Onipotente, onisciente, eterno, imutável e assim por diante. Ele é o Criador de todas as coisas. Imagine poder falar e a coisa do nada aparecer. É muito rico, né? Nenhum de nós pode fazer isso. É riqueza que não podemos nem imaginar. Mas ao nascer, ele nasceu e foi colocado numa manjedoura, lugar onde os animais comiam. Quando o Aleph nasceu, o Bernardo, vocês não colocaram no lugar onde os animais comem, né? Mas este era o próprio Filho de Deus. Ele se tornou pobre. Ele passou durante os seus dias aqui na terra a sofrer fome e sede. Ele foi tentado, ele foi traído e sofreu em muitas outras maneiras também. Uma pessoa que quis seguir a Jesus, ele disse: as raposas têm seus covis, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você tem a sua casa,
não é? Se é própria ou alugada, mas você tem sua casa. E Jesus diz, eu não tenho. E é deste então que em Atos capítulo 4 e versículo 12 diz: e não há salvação em nenhum outro. Falando de Jesus. Todos os descendentes de Adão e Eva, pecadores por natureza, necessitando de salvação. Só Jesus, que foi concebido, gerado por Deus no ventre de Maria, nunca pecou. Ele então veio, como este versículo diz, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele e mais nenhum outro. No versículo 22, então, continua dizendo: ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, no caso, o profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus foi chamado de Jesus, né? Por causa da missão dele. Este título é uma descrição daquilo que Jesus é. Vindo lá de Isaías 7 e 14, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele chamará Emanuel. Este nome, então, Emanuel, foi profetizado. Ele não foi chamado de Jesus pelas pessoas, foi por Deus chamado assim, e foi com isso dizer que ele não foi gerado por homem, ele é Deus. Como diz em Lucas 1:35, o anjo disse a Maria: será sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Mas Jesus não é só Deus lá longe e distante do ser humano, ele é também Deus conosco. Deus que veio para perto de nós, se tornou um de nós, presente entre o seu povo como um ser humano. Ele foi tentado como nós somos tentados. Ele veio fazer o que o homem mais precisa, mas não podia fazer para si mesmo. Ele veio salvar o homem da sua escravidão ao pecado, como também da consequência eterna do nosso pecado, que é ser banido da presença do Senhor no inferno para sempre. É isso que nosso pecado merece. O salário do pecado é a morte. O que Jesus fez aqui também é um grande exemplo de humildade. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ao meditar sobre aquilo que Jesus fez, ele deixando a vida boa no céu, confortável, paz, comunhão entre
Ele, o Pai, o Espírito Santo, tudo perfeito. Ele deixou isto, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, a história do nascimento de Jesus ao vir salvar pecadores é uma história de humildade. Ele veio para nos salvar do nosso orgulho, do nosso achar que a gente merece coisas melhores. E aí o texto termina dizendo: despertado José do sono, fez como um anjo lhe ordenara e recebeu sua mulher. No caso, mais uma demonstração de ele ser um homem piedoso. Conclui dizendo: contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Cabe dizer aqui que a Igreja Católica Romana tem duas doutrinas antibíblicas acerca de Maria relacionadas a este texto que estudamos aqui. Essas duas doutrinas são a Imaculada Conceição de Maria e a virgindade perpétua dela. Vários anos atrás, eu lendo um livro de teologia da Igreja Católica Romana, escrita por um padre, ele admitiu que o texto bíblico não ensina essas coisas. Eu achei estranho que isso fosse dito por ele, mas envolve a questão de nós precisamos compreender que para a Igreja Católica isso aqui não é a autoridade final. Isso faz parte da autoridade quanto ao que crê, mas não é suficiente e final em si. Aliás, se você for conversar com um que compreende a coisa, eles vão dizer que eles têm mais. Então, mais é melhor, segundo eles. Mas é acrescentado e igualado a palavra de Deus com palavras de homens. Então, o padre continua dizendo que mas a igreja tem ensinado estas doutrinas há muitos anos e por isso é verdade. Agora, só porque uma coisa é ensinada por muita gente e por muito tempo significa que é verdade? Não. Erros muitas vezes são cridos pela maioria e por muito tempo. A evolução é um exemplo disso atualmente. A Bíblia é uma verdade. Mas voltando a pensar um pouco nessas duas coisas, a Imaculada Conceição de Maria diz que ela foi concebida sem pecado, para assim ter Jesus sem pecado. Para eles é dizer que Maria precisava ser concebido sem pecado para poder ter Jesus que não tem pecado. E em termos meramente de lógica, talvez
pouco pensando, a pessoa diria, mas como é que Jesus nasce sem pecado de uma mulher pecadora? Mas entenda que dizendo isto, eles simplesmente empurram o problema um pouco mais para trás. Porque a pergunta lógica que teríamos que fazer é, e Maria? Como é que ela era sem pecado para conceber e ter Jesus? A Bíblia não fala sobre isso. E no caso, os pais dela tinham que ser sem pecado. E aí volta até Adão para fazer tudo. Simplesmente, mesmo indo pela lógica, não seria correto isso. Mas a segunda doutrina que eu mencionei deles é a virgindade perpétua de Maria. Virgindade perpétua é um ensino deles dizendo que Maria, durante a sua vida toda, foi virgem. Primeiramente, nós precisamos compreender que com isto a Igreja Católica faz um certo desprezo ao casamento e à união íntima entre o casal, como também eleva a vida de solteiro como sendo mais santa. Biblicamente isto não é correto. Deus foi quem fez o primeiro casamento, Adão e Eva. Ele fez o casamento deles no dia quando os criou, o sexto dia da criação. Mas além disto, isso contradiz o que o texto diz aqui, como nós acabamos de ler. José tomou ela como esposa, e versículo 25 diz, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A palavra enquanto deixa bem claro que José não teve relações com ela até que Jesus nasceu. A implicação dessa palavra enquanto deixa claro que depois de Jesus nascer, a união íntima que deve haver entre o casal, servindo um ao outro nas intimidades planejadas pelo Criador para promover a união dos dois. Isso houve entre José e Maria. Finalizando, então, o que foi diferente e o que foi comum quanto à gravidez de Maria. Primeiramente, o que houve de diferente é que ela estava grávida e continuou sendo virgem até o momento que o filho Jesus nasceu. O que foi normal é certamente que foram 9 meses de gestação. Certamente Maria sentiu dores e cansaço. Acredito que ela teve que se esforçar para o menino nascer, uma gravidez comum. Mas o importante deste texto não é José nem Maria, e sim o filho por quem foram responsáveis, Jesus. Ele é a única esperança
dos homens, ele veio fazer por nós o que nenhum de nós poderia fazer. Ele sendo Deus, com um único sacrifício de si mesmo, e uma vida perfeita que ele viveu, ele conseguiu, por meio de Deus, ele conseguiu o meio pela qual Deus pode ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A missão dele foi ser o Salvador, salvar o homem do seu pecado. E eu concluo então perguntando: você é um dos que ele salvou? Você é um que confessa Jesus como o Senhor de sua vida? E como seu Senhor, você já o obedeceu, sendo batizado como um discípulo de Jesus, um seguidor dele? Ele veio nos salvar. Se você é um que ele salvou, você tem muita razão de glorificar e louvar o nome dele pelo que ele fez, né? Algo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Obrigado, Senhor, por tua santa palavra que nós estudamos aqui nesta manhã. Então, sim, Senhor, nós não sabemos o dia em que Jesus nasceu, não sabemos nem se foi nessa época do ano. E no final de contas isso, porque este detalhe não importa. Mas o fato de Jesus nascer, e nascer da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, isto fez o possível para ele ser aquilo que o seu nome diz, o Salvador dos homens, aquele que veio salvar os homens dos seus pecados, da escravidão a isto. Glorifica o teu santo nome através de nossas vidas. Pai, se tem alguém aqui nesta manhã que ainda não foi salvo, que o Senhor possa salvar, que venha arrependido do seu pecado, a crer em Cristo unicamente para a salvação. Também nós já fomos salvos por ti, e nós não vivemos meramente para nós mesmos e a nossa glória, mas que nós vivamos como escravos comprados por ti, para viver para a tua glória. Usa-nos, ó Pai, para fazermos discípulos. Nós rogamos estas coisas em nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.